atitudes de nós como vencermos o diabo. Mas nesta noite eu quero falar de apenas três maneiras ou atitudes de como devemos vencer o diabo, ou como resistir ao diabo. Aleluia. Apesar de nós sabermos que o diabo comanda o reino das trevas, e a palavra de Jesus Cristo diz que ele é o príncipe deste século, nós podemos vencer, nós podemos vencê-lo, nós podemos resisti-lo. Como? Sendo obediente ao Senhor Todo-Poderoso. Como eu falei, 3 atitudes de vencer as investidas do diabo, e a primeira é ser obediente às leis de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 32, versículo 12, que fala a história de um jovem escravo que estava distante do seu país, do seu pai, da sua igreja, e ele foi vendido escravo para um senhor muito rico chamado Potifar. E diz a Bíblia que ele passou por diversas aflições que o diabo armou através de uma mulher, pois a mulher o perseguia, vamos dizer assim, 24 horas. E todas as vezes aquela mulher, que era a esposa do senhor dele, o queria afastar dos caminhos do Senhor. E toda vez aquela mulher insistia para que ele se desviasse dos caminhos do Senhor. Mas ele firmemente não deu ouvido à voz do diabo. Os irmãos estão entendendo? E aquele jovem se chamava José. Os irmãos sabem da história dele, que ele foi vendido para o Egito para ser escravo. Ele poderia ter pensado assim: já que eu sou escravo, estou distante do meu país, distante do meu pai e da minha mãe, ninguém está me vendo, então eu posso aproveitar um pouquinho aqui. Mas com José foi diferente, porque ele era obediente às leis de Deus. Por isso que ele teve a autoridade dos céus para resistir à tentação que estava naquela hora se transvestindo de mulher. E na última vez que ela investiu sobre o jovem chamado José, ela não conseguiu, mas ficou apenas com algumas partes das suas roupas em suas mãos. E o desfecho dessa história, os irmãos já sabem que ele foi parar na prisão. Mas o que eu quero falar é o seguinte: que José obedeceu às leis do Senhor, e por isso ele teve autoridade para resistir o diabo. E essa é a primeira maneira ou atitude de nós vencermos o diabo, é sermos obedientes às leis de Deus. Então, quando eu e quando você estiver distante, em lugares diferentes, em lugar que ninguém nos conheça, nosso pastor, nossa pastora não está lhe vendo, seu pai e sua mãe não estão perto, mas lembre-se que você tem um Deus que tudo vê, e você tem que agradar a Ele é que você vai dar conta, e a Ele que você vai prestar conta de tudo que fizer. Então cuidado com o que você faz, mesmo distante dos olhos humanos, mas lembre-se que no céu tem 2 olhos olhando para você, que esses 2 olhos não lhe perdem de vista. Louvado seja o nome de Jesus. 3 maneiras de nós vencermos o diabo. Lemos agora a primeira, que é ser obediente às leis de Deus, e a segunda é pela palavra de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 4 e versículo 11, que fala quando Jesus Cristo, quando terminou de ser batizado no Jordão, ele foi batizado nas águas e recebeu o batismo com o Espírito Santo, e depois de ter ouvido e visto o céu aberto e uma voz dizer: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus o conduziu Jesus até o deserto para ser tentado. E se o Espírito Santo conduziu Jesus Cristo para o deserto para ser tentado, comigo e com você não é diferente, porque no deserto, o deserto é escola, é aprendizado, é onde Deus se revela para mim e para você. E Jesus Cristo no deserto, como diz a Bíblia, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E terminando ele falou: tenho
sede. Eu tenho fome. E o diabo estava perto e ouviu quando ele disse isso. Então o diabo se aproximou, vendo que ele estava debilitado fisicamente. O diabo disse: agora é a hora de investir. E o diabo chegou até Jesus e começou a se investir. E comigo e com você é diferente. Se ele investiu contra o Filho de Deus, imagine contra eu e você. Mas se nós estivermos firmados na palavra como Jesus Cristo estava, e ele chegou até Jesus Cristo e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele queria dizer: você, sendo filho de Deus, está com fome, e ele agora não fez nada para você, você está com fome. Mas já que você é o Filho de Deus, peça, autorize que essas pedras se transformem em pão. Ele queria que Jesus Cristo o obedecesse. E Jesus Cristo o contra-atacou na palavra, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, mesmo ouvindo essa palavra de Jesus Cristo, ele não retrocedeu. Porque o diabo é assim, ele dá um investimento, ele é vencido, aí ele se afasta. Ele não vai embora, ele se afasta para de novo investir. Com Jesus Cristo ele fez isso. E na segunda vez ele chegou até Jesus Cristo e o transportou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo, que disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus Cristo mais uma vez o contra-atacou com a palavra. A palavra é a nossa saída, a palavra é o nosso alimento. Jesus Cristo disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele novamente investiu contra Jesus. Ele é astuto, ele não desiste nunca. Não pense que ele deu investida em você, se afastou e foi embora. Não, ele está dando tempo. Como eu estava falando com a minha esposa hoje, que o diabo, ele não lê nossos pensamentos. Graças a Deus que ele não lê nossos pensamentos, mas ele coloca pensamentos na gente, e através daquele pensamento ele começa a agir nas nossas mentes. E é assim que ele faz. Mas pela palavra, eu e você temos autoridade para repreender. Aleluia! E novamente transportou o diabo ao monte alto. O diabo transportou Jesus ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Está vendo aí as propostas do diabo? As propostas do diabo são fortes. Ele queria dizer: Jesus, não precisa você enfrentar uma cruz, não precisa você sofrer para ser rei. Se você me adorar, está vendo aqueles reinos ali? Eu lhe darei aqueles reinos e você será rei. Não precisa você enfrentar o Calvário. Aí Jesus Cristo disse: aí Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o diabo deixou. E o diabo o deixou. E para mim e para você nesta noite, vamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Vamos obedecer os mandamentos, as leis. Vamos ler, vamos ter prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor nós temos que meditar de dia e de noite. Qualquer tempo que você tiver, não perca tempo fazendo coisas que não devem, mas perca, tenha tempo de qualidade diante do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Sabemos que não é fácil você ler a palavra. Você pode falar assim: eu vou ler um jornal, e você lê o jornal, se for possível, ele inteiro, e ninguém lhe incomoda. Você diz: eu vou ler uma revista, e ninguém lhe incomoda. Mas se você disser: vou ler a Bíblia, misericórdia, é cachorro late, filho chora,
marido chama, mulher chama, telefone, é só a misericórdia de Jesus Cristo. Porque o diabo sabe que é através da palavra que eu e você encontra resistência para vencê-lo. E o que ele puder fazer para nos distanciar desta palavra, com certeza ele irá fazer. Mas tenha prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Tenha tempo de qualidade com o Senhor. 3 maneiras de vencer o diabo e 3 maneiras de resisti-lo. Nós vemos que a primeira é ser obediente às leis de Deus, a segunda é pela palavra, e a terceira é pela oração. É o triplé do crente: obediência, leitura da palavra e oração. E daí entra o jejum. Com esses argumentos você estará com a sua casa edificada. E pela oração nós vamos ver o exemplo de Daniel, como está escrito em Daniel 6, versículo 10, que os inimigos de Daniel procuraram um jeito de incriminar ou de desestabilizar Daniel, achar alguma falha na vida de Daniel, e procuraram todo o tempo e não encontraram falha na vida de Daniel. Então eles pensaram: nós temos que tentar vencê-lo na sua religião. Bolaram um plano diabólico, mas permitido por Deus, de ir até o rei Dário e persuadir o rei para que o rei fizesse um decreto que todos os de Babilônia orassem e adorassem só o rei, dizendo: ó rei, já que o Senhor é esplêndido, já que o Senhor é maravilhoso, então não seria de bom tamanho o Senhor fazer um decreto para que todos aqui em Babilônia adorem só o Senhor? E o rei naquela hora se encheu de orgulho e disse: é verdade, gostei da ideia, vamos fazer. E redigiu uma lei e carimbou com seu anel e distribuiu em toda a Babilônia. E os inimigos de Daniel falaram: agora nós vamos pegá-lo, agora nós vamos nos vingar dele. Porque, meus queridos, o diabo é nosso inimigo desde o dia que você disse: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Desde essa hora você ganhou um inimigo. Louvado seja Deus. Mas o Senhor é fiel, que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Daniel soube, Daniel não se desesperou-se naquela calma. Veja bem que Daniel era quase idêntico a José. Daniel também era escravo em Babilônia, distante do seu país, distante dos seus pais, porém não distante de Deus, porque dentro dele sempre existia uma chama do Espírito Santo de Deus que o conduzia em toda a sua maneira de viver. Por isso que os seus adversários jamais encontraram um jeito de acusar Daniel. E diz a Bíblia, quando Daniel soube da ordem do rei, do edito do rei, do edital do rei, do decreto do rei, a Bíblia diz que ele foi para a sua casa, entrou no seu quarto e orou. Daniel não ficou nem um pouco perturbado ou preocupado com a ordem do rei, porque ele sabia que antes de obedecer ao rei da terra, ele tinha que obedecer ao rei do céu, aquele que é o dono da vida, é aquele que é o dono do sopro, e a ele que Daniel tinha toda reverência e obediência. E não pense que Daniel se importou com isso. Daniel continuou fazendo o de sempre. 3 vezes por dia orava ao Senhor. Aí eu me perguntei: Senhor, e nesse dia, quantas vezes eu tenho orado ao Senhor? Daniel, mesmo no meio daquela pressão, sabendo que quem fosse pego adorando a outro Deus seria enviado para as covas dos leões. Imagina aí, você no lugar de Daniel, se dissesse: meu querido, minha querida, se você for pego adorando ao Deus dos hebreus, você será jogado na cova dos leões.
Mas Daniel não se importou. Ele sabia que ele tinha crido, ele sabia que Deus tinha todo o poder para livrá-lo da cova dos leões. E ele continuou orando. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava ao Deus da terra, pedindo proteção para o próprio rei que tinha feito aquele decreto. E certo dia, os inimigos de Daniel encontraram ele orando ao Senhor. E disseram: essa é a nossa chance. Chamaram os guardas e prenderam Daniel em flagrante. Mas Daniel não se incomodou. Daniel estava tranquilo. E Daniel foi levado até a presença do rei. E relataram o que tinha acontecido ao rei. O rei ficou muito triste porque o rei amava Daniel, mas não podia fazer nada porque a lei, a ordem de um rei não podia voltar atrás. Então, muito triste, ele ordenou que fosse feito o que estava escrito na lei, que Daniel fosse colocado na cova dos leões. E Daniel foi colocado na cova dos leões. Mas a glória de Deus se manifestou de tal maneira naquela cova, que os leões dormiram a noite toda. E Daniel cantava hino de louvores ao Senhor e agradecia ao Senhor pelo grande livramento que Deus tinha dado ao seu servo, porque não tinha se dobrado ao edital do rei. Então, nesta noite, como acabamos de ouvir, 3 maneiras de atitude de como vencer o diabo: obedecer às leis de Deus, pela palavra de Deus e pela oração. Nós venceremos todas e qualquer adversidade. Não importa o que você esteja passando. O importante, o interessante é você não perder o foco do céu, não perder o foco de Jesus Cristo, não perder o foco da palavra de Deus. Esse é o mais importante, porque se nós olharmos para as dificuldades, para as diversidades nesta vida, a gente para. Porque nós não vemos em nós mesmos qualidade nenhuma para vencer. Mas se nós olharmos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós seremos mais do que vencedores. Então, meus queridos, nesta noite nós aprendemos, eu sei que existem várias, mas nós falamos nesta noite apenas 3 atitudes ou maneiras de nós vencermos o diabo, vencermos a resistir à tentação do diabo que chega para nós constantemente. Embora o diabo nos tentando todo dia e o dia todo, eu e você sabemos como resistir. Hoje nós aprendemos nesta noite como resistir ao diabo, através da obediência. Primeiro começa a obediência ao pai e à mãe, a palavra de Deus, os líderes, para você seguir em frente, porque não adianta você pensar que está fazendo tudo certo, como se você não é obediente. Como é que você vai chamar a atenção do Deus Todo-Poderoso? Às vezes Ele quer te abençoar, mas vê que você está em desobediência. Como é que Ele vai obedecer um filho em desobediência? Jamais. Então, nesta noite, aprenda a ser obediente às leis do Senhor, aprenda a ler e a meditar na palavra do Senhor, e aprenda a gastar tempo, a ter tempo de qualidade na oração. Porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Porque também a palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor de nós, buscando algum desavisado para o tragar. E que eu e você, nesses últimos dias, possamos estar mais alerta, crendo que o Senhor é o mesmo e o Senhor não tarda a voltar. A vinda de Jesus Cristo se aproxima, e cada dia eu e você devemos ser mais obedientes, lermos mais a palavra, praticar mais a palavra, porque não adianta só ler. O interessante é você ler, praticar. Se você não entender algum texto, o escritor está ao seu lado. Então não tenha vergonha, converse com ele: Espírito Santo, eu não estou entendendo isso aqui. Por favor, Espírito Santo,
me explique, me oriente, e Ele terá o maior prazer em lhe auxiliar, porque para isso que Ele veio. Jesus Cristo disse: eu vou ao Pai, mas pedirei ao meu Pai que envie um Consolador, um Espírito Santo da verdade, e Ele vos ensinará em toda a verdade. Então toda a verdade é a palavra de Deus. Então não esqueça desta noite de ser obediente às palavras do Senhor. Leia a palavra do Senhor de dia e de noite, e sempre permanecer em oração. Não importa a dificuldade que você esteja passando, maior é Deus, e você só vence se obedecer a palavra do Senhor, se ler a palavra do Senhor e se estiver firme em oração. Não olhe para os lados, não olhe para quem está do seu lado, direito ou esquerdo. Olhe para o centro, olhe para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E que o Espírito Santo de Deus nesta noite coloque esta palavra no nosso coração, que jamais nós venhamos nos esquecer que o Espírito Santo vela por nós, porque, como foi falado aqui, muitas vezes nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo interpreta as nossas orações e leva até a Jesus Cristo. Jesus Cristo pega nossas orações e leva ao trono de Deus. Então creia que Jesus Cristo é poderoso para fazer. Então continue firme na fé, sabendo que só através do Senhor Jesus Cristo nós venceremos o mal. Só venceremos o mal se estivermos firmes na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude até aquele grande dia do arrebatamento. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.